Eu não quero acabar com a graça de ninguém aqui. Por isso, se você acredita naquelas lendas de episódios perdidos assombrados e gosta de viver nesse mundo, talvez essa não seja a melhor história para você. Não me interprete mal, eu odeio quando as pessoas se queixam de falta de realismo no mundo do entretenimento. E acho que todas as crianças precisam acreditar em Papai Noel e Fada dos Dentes o máximo de tempo possível. Mas isso é diferente. Nos anos 80, eu conheci esse cara, Sid, que costumava cortar cenas de fitas de VHS antigas. Era mais do que um hobby para ele, era praticamente toda a sua vida. Seus pais eram um pouco mais ricos que os meus, por isso, quando éramos adolescentes, eu trabalhava escravizado em um restaurante fast food, enquanto ele só andava pela casa, cortando fitas. Todos os dias, todas as noites. É claro que, com o passar do tempo, o nosso passado fica um pouco mais claro. Então eu acho que ele poderia ter tido um pouco de autismo. Ou talvez ele fosse uma pessoa totalmente imperativa. Mas é claro que eu não sou um expert num assunto e não estou dizendo que esse tenha sido o caso. É apenas a melhor e mais rápida maneira que eu posso pensar para explicar a sua personalidade e a sua obsessão por cortar fitas e passar o dia todo só cortando e cortando fitas. Tudo começou quando ele viu um filme chamado Meu Melhor Companheiro quando era criança. Por alguma razão, seus pais deixaram ele assistir aquela merda. Se você não estiver familiarizado com esse filme, é basicamente um conto de um menino e o seu cão. Espero não ter que dar um spoiler de um filme tão velho, mas no final o menino tem que atirar no seu próprio cachorro porque ele está com raiva. Sid não gostou muito disso. Seu pai fotografava e gravava casamentos, então ele mostrou a Sid como operar uma das máquinas de filmagem. E Sid cortou o final, substituindo por uma cena anterior, uma cena mais feliz, como se o meu melhor companheiro, de repente, tivesse ficado melhor. Ele assistia a fita obsessivamente quando eu o conheci em sua adolescência. Ele me fez assistir uma vez para mostrar o que ele consertou e eu pude imaginar o próprio menino aplaudindo e torcendo pelo final que ele mesmo criou. Eu não quero dizer que eu era má influência, mas depois que eu assisti, perguntei se ele poderia fazer isso com outros filmes. Meu maior interesse era talvez pegar um filme ou dois e colocar quadros de nudez em que as atrizes realmente não haviam feito. Mas não se preocupem. Eu nunca tive coragem de perguntar se ele realmente faria. Eu só imaginava o quão seria legal. Várias vezes. Sid me disse que sim, ele podia consertar qualquer filme que ele quisesse. Na verdade, eu já tinha feito isso com alguns outros filmes. Ele tinha uma cópia do filme Caça-Fantasmas e eu não estou zoando. Cada fantasma tinha sido completamente removido. A história não fazia sentido, não havia continuidade, mas ele conseguiu fazer isso. E eu fiquei bastante impressionado. Acho que, na época dos VHS, essas coisas pareciam mais mágicas do que parecem ser hoje. Conforme o tempo passou, eu fui encorajando Sid a editar mais filmes, mas com finalidades diferentes. Ao invés de suavizar todo o material assustador como ele queria fazer, eu fiz que ele abrisse a sua mente sobre as coisas incríveis que ele poderia fazer. Em algum lugar lá fora, alguns fãs gordinhos de Star Wars de nosso colégio tinham todos os 3 filmes originais perfeitamente cortados e juntados, com edição de efeitos que teriam feito o próprio George Lucas gritar: "Não se intrometam". Nós cobramos R$20 por uma única cópia, porque éramos bastante idiotas. Enfim, isso continuou por um tempo antes de eu perder meu interesse. Foi mais uma brincadeira para mim do que para ele. Este é o ponto que eu comecei a trabalhar, comecei a dirigir, comecei a tomar iniciativa com as gravadoras locais, enquanto ele ficava cada vez mais envolvido no corte de fitas. Eu acho que os seus favoritos eram os desenhos. Quando os Simpsons chegaram, ele ficou simplesmente maluco por eles. A partir daí, suas edições não eram mais sobre consertar coisas, mas sim quebrá-las de maneiras interessantes.
Outra coisa que ficou em minha mente foi quando ele gravou um episódio de Marsh e editou com um velho filme de Segunda Guerra Mundial. No meio da sua versão, o campo é bombardeado, soldados invadem, todo mundo morre. No final, ele trabalhou especificamente para congelar os rostos de cada membro do elenco, de olhos fechados. Ele inverteu completamente seus interesses e abraçou o que antes o assustava: finais assustadores. Ele parecia amar coisas como sequências de tirar o fôlego com um silêncio aterrador. Ele me fazia ficar quieto enquanto eu assistia também. A cada 2 semanas, ele me contava sobre algumas lojas e locadoras de vídeo em que ele conseguiu colocar algumas de suas fitas. Ele trocava versões reais pelas suas versões, então começava tudo de novo, cortando as que ele havia roubado. Uma vez, quando eu não havia ouvido falar dele há muito tempo, passei na casa dos seus pais e o encontrei na garagem. Ele montou seu próprio estúdio de cinema lá, completo com uma prancheta de desenhos. Ele estava, na verdade, animado com um conteúdo inteiramente novo. De uma vez só, eu estava um tanto quanto encantado pela sua habilidade artística que eu nunca tinha visto antes. Mas também fiquei preocupado com quando esse cara iria sair do escuro e começar a agir normalmente, assim como eu. Ele mal tirou os olhos de seus desenhos enquanto nós falávamos. Eu lhe perguntei o que qualquer criança, agora no final da adolescência, perguntaria. O que diabos está errado com você? Estou trabalhando. Meu trabalho é tão importante quanto o de qualquer outra pessoa. Sério, cara? Isso é loucura? Você está ao menos vendendo isso de novo? Ou você está apenas colocando em lugares? Quanto tudo isso custa pro teu pai? Eu não me importo com eles. Isto é um corpo sem cabeça dançando? Aham, sim, Isso é meio pesado, cara. eu sei. Esse é o objetivo. Eu não entendo. Essas fitas. Pensei que estavam erradas, mas com o tempo descobri a verdade. Que é? As coisas assustadoras são as corretas. Os finais felizes são mentiras. Ele só continuou desenhando enquanto eu estava lá. O silêncio era perturbador, e naquele momento eu pude sentir o cheiro que saía dele. Não era suor. Era uma mistura de bunda suja com pano encharcado de mijo. Eu odeio dizer isso, mas desisti dele naquela hora. É aquele momento em que você olha para alguém que você achava que você conhecia e tudo que você consegue pensar é: puta merda, eu nunca pensei que ele iria tão longe. Não foi até os meus 30 anos em que Sid passou pela minha cabeça novamente. Eu estava procurando coisas na internet, apenas vagando sem rumo na web, quando me deparei com uma série de lendas urbanas sobre VHS, filmes estranhos e os episódios perdidos. Alguns deles eu reconheci, pois havia assistido com Sid, ou já havia o visto trabalhando com eles. Eu acreditava na lenda, porque eu estive lá. Tinha muitos outros. Desenhos do Bob Esponja, episódios de Coragem com Covarde ou qualquer outra coisa. Esses foram lançados muito antes depois de eu ter me afastado de Sid. Mas o estilo era muito familiar. Mesmo os que pareciam serem de sua obra, pareciam ter sido cópias do jeito ou tentativas de imitar o seu trabalho. Ele ainda estava fazendo isso. Meu Deus, aquilo travou a minha mente. Liguei para o número antigo de Sid, não sabendo ao certo se eu ainda encontraria ele lá. Ele tocou por alguns minutos e eu sabia que a procura era impossível. Mesmo que ele ainda vivesse com seus pais, não era provável que ele ainda vivesse na mesma casa até agora. Ainda assim, decidi ir até a sua antiga casa para ver se ele ainda estava naquela garagem, cortando fitas ou manipulando-as através de computador ou qualquer outra coisa que ele estivesse fazendo.
Quando passei pela sua casa, vi que o gramado havia sido coberto por um grande e volumoso mato. A fachada da casa estava em ruínas, com a pintura descascando ao redor das persianas, faltando telhas, e com as sarjetas cheias de lama, algo me dizia que ninguém vivia ali há muito tempo. Eu vi um bilhete da porta, mas não conseguia lê-lo da rua. Talvez fosse algo que eu pudesse usar para localizar Sid e ver se ele havia procurado ajuda, que agora eu percebi que eu deveria ter dado ajuda a ele. Entrando no caminho, meus faróis iluminaram a porta da garagem. Estava sem janelas e tinha sido vandalizado com algumas pichações de alguns babacas da rua. O bilhete na porta, como era de se esperar, falava de um banco que agora era proprietário do imóvel. Observo que a minha invasão foi fortemente desencorajada e que em determinado momento alguém viria para se certificar de que a casa foi comprometida, ou que quer que seja isso. Enquanto eu caminhava de volta para o carro, abalado, algo estava me incomodando. Eu sabia que os pais de Sid deixavam a chave reserva sob a pedra falsa na escada do fundo. Enquanto eu caminhava de volta para o carro, abalado, algo estava me incomodando. Eu sabia que os pais de Sid deixavam a chave reserva sob a pedra falsa nas escadas do fundo, devido a Sid ter nos trancado para fora diversas vezes em várias ocasiões. Quando encontrei a chave, a sensação de frio, aquele arrepio de medo, invadiu meu estômago. Quem se mudaria e deixaria tudo num local como aquele? A chave era a coisa mais óbvia. Os vasos de flores e decorações do jardim ainda estavam lá. A velha bicicleta enferrujada de Sid estava encostada na casa e tinha criado uma grossa camada de listras de enferrujados ao longo do revestimento de alumínio. Eu realmente não sei o que esperava encontrar, mas usando a chave, entrei na casa. O cheiro era forte. Não era um cheiro púdrido, nada podre ou em decomposição. Era apenas um cheiro de... Eu não sei se isso fará algum sentido para você, mas... cheiro de eletricidade. Como uma poeira queimada de uma lâmpada ou um aquecedor exalando um cheiro peculiar de metal aquecido. Confesso que essa era uma das menores das minhas preocupações. No entanto, quando entrei na casa, percebi que tudo estava exatamente do mesmo jeito desde a última vez que estive lá. Tudo que a família de Sid tinha parecia ter sido congelado com o tempo. A mesa da sala de jantar, onde nós todos sentávamos em muitas ocasiões, estava coberta de poeira e tinha um rato morto em cima, que já havia praticamente virado pó também. A televisão, aquela volumosa televisão de grandes dimensões, na qual todos nós sentávamos em volta para assistir as fitas de Sid e elogiávamos ele pela sua criatividade, estava onde sempre esteve, exibindo silenciosamente um violento bombardeio de estáticas em preto e branco. Enquanto eu fui andando pelos quartos, a sensação de pânico dentro de mim só crescia. Cada fibra do meu ser só conseguia exclamar em altos gritos: "Corra! Corra, seu idiota!" Ainda assim, fui ao quarto de Sid. Ele agora estava vazio e em condições precárias. Seus bonecos e fitas de vídeo em branco, centenas de fitas de vídeo obsoletas e danificadas pela infiltração. Quase cheguei a chamá-lo e gritar "Sid" e esperar que ele aparecesse como se nada estivesse fora do comum. Então, eu fui ao quarto dos seus pais. Lá, deitado na cama, estavam dois corpos imóveis. Metade havia sido infestado por pó, assim como o rato na sala de jantar. Eu mal podia acreditar no que eu estava vendo com os meus próprios olhos. Não apenas os dois corpos estavam lentamente se dissipando dentro dessa área suburbana, mas como ninguém havia estranhado a ausência deles. Ninguém havia descoberto eles até agora. A minha mente surtou, meu coração disparou e as únicas coisas que se moviam eram os meus pés, que ficavam colados no local. Sid, pensei, deve ter feito isso. Não havia maneira dos dois terem apenas se deitado uma noite e morrido por causas naturais, juntos. Sid tinha dito que não se importava com seus pais e... Quando foi a última vez que eu havia visto eles? Deus, eu não havia os visto há dias. Droga,
talvez semanas antes da última vez que eu falei com Sid. Quando finalmente saí do quarto, peguei meu celular e comecei a discar para 190. No entanto, assim que coloquei o telefone no ouvido, um ruído ensurdecedor de interferência quase me fez arremessar o objeto para a sala. Corri para o telefone da cozinha e ele estava guinchado de estática. A estática, entretanto, não durou muito. Pude ouvir uma música muito baixa do outro lado da linha. Muito baixa mesmo, quase inauditível. Uma música que eu não havia notado antes. Parecia ser uma melodia repetitiva, leve e feliz. Alguma coisa entre flautas e talvez trompetas. A melodia não parecia vir do telefone. Percebi então que a música não vinha do outro lado da linha. Então segui a melodia animada pela casa. Pressionando meu ouvido na superfície suja da porta, vi que a música realmente via de lá. Sid? Eu chamei, mal conseguindo formar o nome nos meus lábios frios e dormentes. Tentei abrir a porta só para ver se algo ou alguém estava de alguma forma bloqueando o outro lado. E estava, na verdade, já que chutei a porta selvagemente, quase tirando a madeira apodrecida das suas dobradiças. Sid? Balbuciei, enquanto a poeira baixava lentamente. Através da neblina, eu só podia ver a luz de uma tela de uma televisão. As cores eram vibrantes, azul, verde e amarelo. Logo, eu vi um desenho animado passando na tela. Em seguida, os fios de prata que vinham do próprio equipamento até alguma massa escura. Em seguida, a massa escura foi tomando forma. Quando os meus olhos se ajustaram à iluminação estranha, eu percebi. Era Sid. Ou melhor, o seu corpo. Não estava morto há tempos como seus pais. Ele estava sentado em uma velha cadeira de escritório. Os fios do aparelho da televisão ligavam diretamente para o seu corpo, acabando por desaparecer em várias crostas de buraco em sua própria carne. Através de uma pequena abertura carcomida em suas costas, pensei ter visto mais metal dentro. Eu andei para o lado de Sid, com a minha mão na boca, com medo de vomitar. Seu rosto estava torcido em um hediondo longo sorriso. Suas órbitas vazias pareciam felizes, com a cara de satisfeito. Olá. Eu ouvi uma voz dissonante. A voz era otimista, estridente. Soou quase como a de Sid, mas diferente, cartunesca, como a de um desenho animado. Eu me virei para a tela, a grama verde, o céu azul e as flores amarelas. E Sid, uma caricatura perfeita dele. Ele caminhou ao longo de um loop infinito de fundo, um tópico de um desenho animado. Ele acenou para mim. Sid, meu Deus, Sid. Ele, a versão cartoonizada dele, voltou a sua atenção para longe de mim e continuou a passear alegremente através daquele ciclo interminável de mesmo plano de fundo. Ele passou por um arbusto, depois passou de novo e mais uma vez. O mesmo passarinho cantando alegremente voava através do céu em uma figura interminável. Eu balancei a cabeça, incapaz de compreender o cenário. Eu nunca deveria ter deixado você sair da realidade. Eu pensei sobre o que Sid tinha feito com sua mãe e o seu pai. Eu pensei sobre como o banco viria em breve e como tudo isso viria à tona. Assisti Sid caminhar por cerca de 1h30. Após isso, desmaiei, para nunca mais acordar. E as últimas palavras que ouvi foram as de Sid. Antes de me tornar um desenho animado, as últimas palavras simplesmente e bruscamente foram: Finais felizes não existem para ninguém. Aqui dentro não existe um final.